Gente, eu vou pedir a todos agora que fechem os olhos para a gente fazer a nossa prece. Pedindo, Jesus, trazendo Jesus para os nossos corações. Nos convidando a cada um de nós a ter fé, amor, paz, para enfrentar os desafios do dia a dia. Que cada um de nós aqui saiamos dessa noite mais fortalecidos. Fortalecidos em Jesus. Fortalecidos com os nossos amigos espirituais e no propósito do bem. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que nunca desistamos de nós mesmos. Que nunca desistamos do bem. Que nunca desistamos do amor. Que assim seja. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui e receber todos vocês. Como eu disse, nós temos alguns comunicados que nós vamos estar fazendo aqui às quintas-feiras e dando boas-vindas a você que estava sumidinho, que tinha algum tempo que não aparecia aqui no núcleo, e também você que está vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos. A nossa proposta, porque dessa comunicação, é porque nós estamos com um trabalho de revitalização da família espírita Nosso Lar. Então nós queremos receber você, conversar com você e abrir o nosso coração para você. Como eu disse a semana passada, nós vamos estar aqui todas as quintas-feiras e eu vou estar à disposição para ouvi-lo, para que você possa falar conosco, falar sobre a casa, sobre a doutrina espírita, sobre o que você pensa da doutrina espírita, o trabalho que você gostaria de estar participando na casa, as palestras que você gostaria de estar ouvindo. É confidencial, você pode falar o que você quiser, fazer observações sobre o nosso trabalho, é importante, vai estar nos ajudando. E eu disse também que na última quinta de cada mês, nós estaremos com uma palestra em que nós vamos estar falando mais de doutrina espírita, de casa espírita, de movimento espírita. Uma palestra para esclarecer mais às pessoas o que é o Espiritismo e o que o Espiritismo pode nos oferecer. Neste dia da última palestra de cada mês, nós teremos também alguns minutos no final da palestra para respondermos questionamentos, perguntas. E essas perguntas podem ser feitas a partir todos os dias aqui no núcleo. Você pode pedir uma caneta, um papel, a Madalena está lá à disposição, e você fazer perguntas que você gostaria que fossem respondidas na Casa Espírita, no Movimento Espírita. Não precisa colocar nome, se não quiser. Então você faz a sua pergunta e na última quinta-feira nós estaremos respondendo. Eu disse também que nós teríamos novidades, mais novidades. Teremos. Nós, no primeiro sábado de cada mês, nós teremos um trabalho de relacionamento interpessoal, motivação, procurando motivar os trabalhadores da casa, as pessoas em geral que quiserem participar, será sempre bem-vindo. Será no primeiro sábado de cada mês, de 8h30 às 10 horas da manhã. Então, se você quiser participar conosco, já está convidado, em que nós vamos fazer um trabalho neste sentido, para que nós possamos fortalecer os nossos laços. E uma outra novidade é que a partir de maio, 10 de maio, a partir do dia 10 de maio, vai dar na quarta-feira, nós estaremos iniciando um trabalho que será às 7 horas da noite, às 7h30, às 19h30, até às 21h. É um trabalho de estudos da mediunidade. Ele é aberto ao público, em geral. Todas as pessoas podem participar. Todas as pessoas, não precisa nem ser espírita.
pode participar do trabalho de estudos da mediunidade. É uma orientação espiritual que recebemos para que nós pudéssemos popularizar o conhecimento da mediunidade às pessoas. As pessoas está acontecendo fenômenos mediúnicos na vida das pessoas, lá fora, não são espíritas, e eles não sabem o que fazer com isso. Procura o psiquiatra e toma psicotrópicos. Então nós estaremos aqui estudando a partir de 10 de maio, aberto para que as pessoas possam participar e trazer os seus questionamentos, compreender a doutrina, principalmente a mediunidade que é a proposta. Tá bom? Então, são as nossas novidades e esperamos contar com vocês nos nossos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui, com as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, que nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje, né? Compete-nos sempre alertar, né, que todas as pessoas que aqui vierem, que estiverem com algum sintoma de gripe, que usem a máscara, que já não é mais obrigatório, né, em local algum. Porém, com sintomas de gripe, a gente pede encarecidamente que, por favor, usem a máscara para se proteger e proteger as outras pessoas. Além dessa programação que o Eustáquio falou, que depois vai constar também, né, do nosso trabalho ali, vocês sabem que aqui, né, o tempo que está aqui, é passado ali toda a nossa programação, né, que tem durante a semana. Se vocês quiserem em papel impresso, na secretaria tem. Depois serão acrescidos esses outros trabalhos que estão sendo implantados. A partir de que eles estejam implantados, eles também farão parte deste panfleto que a gente está distribuindo agora, mas as outras atividades já estão ali, tá? As nossas palestras são inspiradas no livro Vinho de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 63, cujo título é Atritos Físicos, e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Nossas palestras podem ser vistas no canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o nosso tema de hoje, atritos físicos, com muita alegria, que convidamos o nosso companheiro Cláudio Bernardes, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Cláudio. Bom, o texto de hoje, ele talvez seja um dos ensinamentos do Cristo de mais difícil execução, que é esse de, depois de ter sofrido um ataque, né, um atrito físico, de ter recebido um tapa do lado direito, que nós devemos, segundo o ensinamento do Cristo, oferecer o lado esquerdo. Para mim é um dos mais difíceis de execução. Não sei se vocês concordam comigo. Ao final da palestra, não estou satisfeito, não gostei das palavras do Cláudio. Dar-lhe-ei um tapa do lado direito e eu, gentilmente, oferecerei o lado esquerdo. É difícil imaginar isso, né? Porque nós estamos ainda num plano que é um plano ainda de caminharmos. Nós estamos evoluindo. Nós estamos num planeta escola. O planeta escola é o planeta de provas e expiações. Então, as provas aqui, os conflitos, eles servem para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução. Se nós fôssemos realmente evoluídos, nós não estaríamos nesse plano. Nós estaríamos em outro plano. Ou estaríamos aqui para poder, de alguma forma, influenciar o outro. Estaríamos aqui pela nossa evolução também, mas muitos de nós, a maioria de nós, estamos aqui para aprendermos mesmo. É para que nós possamos, de alguma forma, elevarmos a nossa moral, de alguma forma, elevarmos o nosso espírito. Então, esse trecho aqui do Evangelho, que eu vou ler um pouco mais sobre ele,
o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Esse é o trecho do Evangelho que a gente comenta aqui. Bom, o olho por olho, dente por dente, ele pertence à chamada lei de Talião. Lei de Talião é a lei do tal e qual, a lei do idêntico, ou seja, a lei do olho por olho, dente por dente é da retribuição. Se eu recebi uma ofensa, eu devo, segundo a lei de Talião, eu devo retribuir da mesma forma que eu fui ofendido. Então, essa ideia da retribuição, ela busca mais ou menos se assemelhar à lei da física. Para toda ação, há uma reação. Só que nós não estamos falando, neste caso, da lei da física, e sim da lei do amor. A lei do amor é bem diferente disso. Pela lei da reação, pela lei da física, né, nós praticamente estaríamos em extinção. Se todo mundo fosse reagir da mesma forma que ele foi ofendido, ou seja, para toda ofensa fosse de alguma forma retribuído na mesma intensidade, vocês têm alguma dúvida de que a humanidade já teria se extinguido? Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós já ouvimos falar muito, principalmente em algumas regiões do Brasil, e eu não tenho dúvidas de que isso ainda acontece, que nós temos muito que evoluir, de algumas famílias que costumam aplicar a vingança. Então, uma família às vezes tem algum parente lá que é executado. Então, aquela família, ela vai lavar a sua honra com sangue. Então, ela faz o quê? Mata um outro parente. Por aí vai. Então, dessa forma, já se tem notícia, né, que algumas famílias foram extintas integralmente por causa da lei do olho por olho, dente por dente. Por causa daquela coisa de um ofendeu, o outro vai lá e ofende da mesma forma. Ah, foi morte, então ele também vai matar. Nós não poderíamos imaginar que a humanidade consiga conviver com isso, com a retribuição. A lei de Talião, ela foi trabalhada no Código do Rei Hammurabi em 1770 a.C., mas ela também está na Bíblia, no Êxodo. Olha só, estou tirando um trecho da Bíblia, do Velho Testamento. Se alguns homens pelejarem e ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuseram o marido da mulher e julgarem os juízes. Eu estou falando de Êxodo, capítulo 21, aqui é o versículo 22 a 25. Mas, se nesse caso da mulher grávida houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso está na Bíblia. Isso está em Êxodo. Mas tem outras partes também que, se vocês tiverem a curiosidade de buscar na Bíblia, vocês vão achar algumas menções a essa lei do olho por olho, dente por dente. Só que vamos pensar um pouco, né, em termos de aplicação da lei mesmo.
segundo a lei do talião, segundo a lei mosaica, haveria uma retaliação, olha a lei de talião, retalião, né? Então, aqui no caso, a aplicação dessa lei, ela pensava o seguinte: olha, se você recebeu um tapa na face, você deve também dar um tapa na face com a mesma intensidade. Agora, é muito difícil de você aferir como que foi a intensidade, como que foi o contexto. Não tem como você reproduzir a mesma situação. Então, não é algo de fácil execução também, não. E tem uma coisa muito séria aí que diz respeito ao contexto. Ao contexto também, né? Porque, afinal de contas, nunca se sabe em que contexto que se deu essa ofensa. E o Cristo, ele veio depois, nós estamos falando aqui, nós falamos do olho por olho, dente por dente, só que o Cristo, ele veio falar o seguinte: não, nós vamos aplicar para toda ofensa a lei do amor. Então, a lei do amor, ela está presente na lei do Cristo da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Agora, aos orgulhosos pode parecer covardia. Não, você recebeu uma ofensa, você recebeu um atrito físico, você recebeu um tapa, você deve, da mesma forma, revidar, claro. Porque, afinal de contas, não se leva desaforo para casa. Não é isso que a gente costuma ouvir? Principalmente é uma visão machista falar que o homem não pode se deixar não pode se deixar levar, né, pela ofensa, pela humilhação. Humilhado jamais. Então, se você foi ofendido, você deve resolver daquela mesma forma ali, né? Só que estamos falando aqui de situações relacionadas ao convívio em sociedade. E como eu já disse desde o início, não é fácil, isso não é fácil, não é algo que você possa dizer que seja uma tarefa fácil você receber uma ofensa e guardar para si. Muitas vezes até chorar, ser humilhado mesmo, né? E isso não é fácil engolir a seco. Mas a lei de conservação é uma lei da natureza. Será que o Cristo estava falando para que nós pudéssemos ser pessoas com essa dimensão toda, né? Ou seja, eu recebi aqui qualquer ofensa, eu não vou revidar e tudo vai ficar por isso mesmo? Não é exatamente desta forma, porque afinal de contas a lei da conservação é uma lei da natureza. Então, se um ofensor tiver para cortar, de alguma forma me ofender, qual que é a lei da conservação? O primeiro movimento que eu tenho é o de me proteger, é de me esquivar, sair fora desse atrito. Isso é uma lei natural. Eu não devo oferecer meu pescoço para que ele seja decepado. Então, a lei da conservação, ela, de alguma forma, eu tento me proteger, né? Isso é íncito ao ser humano. Isso é próprio do ser humano, para que nós possamos continuar vivendo, né? Aí você fala assim, mas e os novos cristãos? E aqueles que começaram a falar do Evangelho? Eles não deram a vida? Sim, mas mesmo entre os cristãos havia a lei da conservação. Quando Paulo, já como convertido, depois do caminho para Damasco, quando Paulo foi levado aos seus discursos, a pregar o Evangelho, que já existia o Evangelho naquela época. O Evangelho é fruto de copistas, de homens que escreveram, que copiaram as palavras de Mateus, dos evangelistas, João, Marcos. Então,
Lucas, essas palavras, elas foram copiadas. Então, se nós temos acesso hoje, é por causa desses copistas. E essas palavras eram defendidas pelos primeiros cristãos. Quando Paulo fala em ir a Roma, o que acontece? Eu não me lembro a pessoa que fala para ele, mas fala assim, olha, você não vai para Roma agora. Por quê? Porque você vai ter sua vida ceifada, você vai ser executado ali. E nós precisamos de você vivo. Nós precisamos que você seja um apóstolo do Cristo. Então, essa é a lei da conservação. Ele falou, mas ele voltou em Roma. Depois, num dado momento, ele foi até Roma, até inclusive ser degolado, decapitado, e aí acabou, né? Mas só que a sua palavra já tinha sido espalhada. A lei da conservação, ela nos auxilia na nossa proteção, sim. Mas Jesus não quis condenar toda a defesa. Mas o que ele condenou efetivamente? Ele condenou a vingança. A vingança, que é algo que é um vício, uma característica que pode nos levar, como eu já disse, à extinção. A vingança que é condenada é algo que o que acontecer para mim, eu devo retalhar, eu devo retribuir, eu devo ofender da mesma forma. Nós temos que lembrar o seguinte, o próprio Cristo, ele disse no Sermão das Montanhas que os humilhados são bem-aventurados, eles serão exaltados. Aqueles que humilham, não seria justo que esses sejam exaltados, né? Então, aquele que é humilhado, aquele que é vilipendiado, aquele que de alguma forma sofre uma ofensa, ele está numa posição de vítima? Sim, mas nós espíritas nós sabemos muito bem que muitas vezes ele não é vítima coisa nenhuma. Muitas vezes, até nessa vida mesmo, o que ele está fazendo ali diz respeito à lei de causa e efeito. Até mesmo nessa vida. Naquilo que a gente já sabe, naquilo que a gente já conhece. Mas se não for dessa vida, muitas vezes é uma cobrança de outras vidas, de outros contextos, de outras situações. E só para lembrar que a reencarnação sempre foi aceita pelos judeus e foi aceita também pela Igreja Católica até mudar, né, a partir de um concílio, mudar essa visão da igreja no que diz respeito à reencarnação. Mas a própria Igreja Católica sempre falou da reencarnação. E a lei da reencarnação é uma lei perfeita. É essa ideia de você ter a oportunidade de apagar os seus erros, a partir das provas e da expiação. Voltemos aqui ao texto, então, que já foi lido sobre os atritos físicos. Alguns humoristas pretendem o texto de Emmanuel pelo Chico Xavier. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia sem noção de respeito próprio. Não é covardia. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente alterados, esquecidos no atacante. Ele esqueceu de tudo que é bom senso. Então, se ele parte para a força física, não adianta você tentar recobrá-lo a razão naquele momento. E não vai ser com a força física também que você vai resolver. Não vai ser ateando fogo, né, jogando mais fogo no incêndio que você vai apagar o fogo. Não tem como.
O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A natureza animal, ela tem essa noção, né? A natureza, o instinto, tem um instinto de preservação, sim. Tem uma história que eu acho fantástica, que é um homem altamente espiritualizado que viu uma cobra que estava presa numa... A história, eu sempre ouvi com outras versões, mas é mais ou menos isso. Essa cobra estava presa numa rede, algo assim, e esse homem viu aquela situação e viu o desespero do animal ali, e tentava, de alguma forma, ajudá-lo, retirá-lo, e ela sempre preparando um bote porque afinal de contas o instinto, aquele senso da preservação. E a cobra sempre tentando dar um bote, ele tirando a mão, e aquela coisa toda, ele buscando com um pau ali para poder retirar, e ela atacando e ele tentando salvar o animal. Até que alguém vendo aquela cena, e ele finalmente conseguiu sair, e a cobra sempre dando bote, mas depois que tirou, ela foi embora, e uma pessoa comentou com ele, disse: olha, eu não estou te entendendo, a cobra te atacando ferozmente, e você ainda tentando salvar. Aí ele disse: a natureza da cobra é atacar, é se defender. A minha natureza é tentar salvar, é tentar defender. Não é a natureza da cobra de atacar que vai influenciar na minha natureza de tentar salvar. Eu não vou mudar a minha natureza, o meu jeito de ser, a minha razão interna. Eu não vou mudar o meu jeito de ser por causa da natureza do outro. Se o outro tem uma natureza de atacar, de bater, de exercer a força física, eu tenho que tentar, de alguma forma, mostrar que eu sou diferente, que eu sou moral e espiritualmente diferente. Não para ser comparado àquela pessoa, mas aquilo ali é uma ignorância, ela é extremamente violenta, ela está tentando te matar. Eu não vou mudar a natureza dela, mas ela não deve mudar a minha natureza. Ela não deve ser apta a me transformar. A abelha não ferretou ou não ferrou o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. Se o apicultor ele vai com calma, sem movimentos bruscos, tentando de alguma forma ali extrair o mel, ele vai até o final. Mas se eu não tiver equipamento, ele está ferrado, literalmente, né? Mas se ele tiver todo o equipamento, mas principalmente ele não mostrar para as abelhas que ele está buscando agredi-las, tudo vai dar certo. O contrário, a gente sabe muito bem o que vai acontecer depois. O único recurso para... Aí uma coisa interessante também é não julgar a abelha, é não julgar a cobra, não julgar o animal. Por quê? A lei, mais uma vez, é a lei da conservação, é a lei da proteção. Eles estão, mais ou menos, dentro do melhor deles, buscando também se salvar. Todos buscamos nos salvar. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Não é que você ou nós sejamos melhores do que o outro, mas essa natureza inferior do outro, que está na sua evolução também, essa natureza dele não pode, de alguma forma, me tornar inferior também. Inferior em que sentido? Me diminuir. Não me diminuir em relação a ele, mas me diminuir em relação a mim mesmo.
porque não existe ninguém melhor do que o outro. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato, no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Sim, a agressão à mulher é algo muito sério e engana-se quem acha que, mas nos dias de hoje, nos dias de hoje, nós ainda pensamos como, não exatamente como a Idade Média, mas, aliás, mais para trás ainda, como na era, como na Idade da Pedra, né? O homem das cavernas, que resolvia tudo puxando o cabelo e arrastando, né? Mas evoluímos bastante, mas temos muito que evoluir. Claro que uma agressão à mulher, ela deve ser repelida, sim, ela deve buscar os seus meios, sim, porque pela lei da defesa, pela lei da conservação, né? Afinal de contas, ninguém merece passar por isso, ninguém. E como eu falei da idade das pedras, o homem das cavernas, ele não desapareceu, né? O homem das cavernas, ele foi evoluindo. E quem são os homens das cavernas? Somos nós evoluídos. Nós não deixamos de ser homem das cavernas, não. Tanto é que tem muita coisa que a gente faz, até por causa dessa natureza brava, dessa natureza intempestiva, dessa natureza violenta, de achar que você vai resolver tudo na base do pau na cabeça, do cap, né? E o homem das cavernas, ele não desapareceu para aparecer um homem evoluído, não. Nós somos uma evolução do homem das cavernas. E de vez em quando nós acessamos o homem das cavernas, de vez em quando ela aparece aqui, né? E qual que é a nossa principal missão? É tentar, de alguma forma, diminuir, reduzir essas influências do homem das cavernas. E buscar acessar o homem que está aqui em contato, né, aqui na glândula, a glândula pineal, né, que está em contato com o mais alto, que eles acreditam que seja uma espécie de ligação com o balão do perispírito, né, da nossa alma. Então é buscar estar aqui para cima, né, e não para baixo, não aqui próximo das serpentes. Então, toda agressão tem que ser repelida, sim, né? Principalmente para tentar nos preservar, para tentar fazer com que nós continuemos vivos. Mas existe também uma outra circunstância, que é de você pensar o seguinte: eu sofro uma agressão, eu devo, de alguma forma, tentar evitar isso. Mas devemos pensar também o seguinte: nós estamos falando aqui muito também como vítimas, não estou falando que justifique, não é isso, não tem nada disso, mas nós temos que pensar até que pontos nós somos agressores também, até que pontos nós somos violentos também, que nós estamos muitas vezes eu recebo um tapa na cara e eu fico indignado com isso, mas muitas vezes as minhas palavras ferem mais do que o tapa que eu estou recebendo. Sim, maledicência, sim, humilhações, né? Em qualquer conflito físico, a palavra reveste de reduzida função nos ciclos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Concílio do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então, em muitos casos, e você, né, Ivone, você citou aí o caso da agressão à mulher, evitar sim, e em muitos casos o mais prudente é se afastar, repelir, né, de todo tipo de convívio,
E a Lei Maria da Penha está aí para isso, né? Então, essa possibilidade que nós temos também de falar assim, não, basta, chega, e de se afastar, ela é muito importante. Mas mas você não vai enfrentar os problemas, como que fica isso? Nós temos de longe o poder da oração, o poder da prece. Em muitos casos, de longe, a gente consegue, às vezes, promover milagres, entre aspas, promover restaurações, promover situações que vão, de alguma forma, tocar a divindade, tocar o plano espiritual, principalmente pela prece. Uma das formas mais eficazes da prece é durante o sono. É quando a outra pessoa está dormindo, que seja a pessoa mais próxima, que seja a pessoa que esteja em outro lugar, mas naquele momento ali, você tentar conversar em sonho, melhor dizendo, você está acordado, a pessoa está dormindo, você tentar bater um papo mesmo com o espírito, bater um papo com a alma, e dizer, qual que é o problema? O que está acontecendo? Por que me trata assim? Porque muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir o que você tem que dizer ali, no olho a olho, né? Ali na face. Então, muitas vezes os atritos acontecem porque eu acho que o que eu vou dizer é verdade absoluta para o outro também. Então, muitas vezes, essa conversa com o espírito, tentar falar com o espírito, o que está acontecendo? Vamos tentar conversar, dialogar de uma forma mais madura. Costuma ser muito eficaz a prece, a conversa, principalmente à noite, quando os ânimos estão mais serenados. Existe uma história de Mahatma Gandhi, um pacificador, polêmicas à parte, que a gente sabe que ninguém é perfeito, mas ele foi um pacificador que conseguiu, pela paz, conseguiu causar uma revolução pacífica na Índia, que era colonizada pela Inglaterra. E a grande ideia dele, a grande bandeira dele, era repelir toda a agressão com a paz, toda a agressão com a serenidade. E segundo consta, até o Ricardo, o nosso amigo Ricardo, ele, no comentário dele, ele citou esse caso, no comentário dele, lá no grupo Eurípides Bassanufo, um projeto nos Passos de Emmanuel, no YouTube. Ele comentou esse caso do Gandhi, quando ele estava conversando à frente com a multidão, veio um soldado inglês e o derrubou, empurrou, ele caiu. E quando ele caiu, a multidão toda já veio chegando, mais ou menos assim, estão preparados aqui para a guerra. Mas ele mesmo já serenou os corações, falou, não, tudo certo. Aí levou outro golpe do policial inglês. E ele caiu de novo, levantou, e aí o policial inglês, já preparado para dar outra pancada nele, perguntou para ele assim, quem te ensinou a ser covarde desse jeito? Quem te ensinou a reagir dessa forma? Aí o Gandhi, eu fico emocionado com isso, aí o Gandhi respondeu para ele, esse mesmo que está no crucifixo pendurado no seu pescoço. E é de arrepiar mesmo essa história, né? Aí o soldado inglês ficou extremamente envergonhado e saiu para lá, porque ele sabia que ali ele não teria revide. Ali é a natureza violenta do soldado inglês, não contaminando a natureza pacífica do Gandhi, de uma pessoa extremamente evoluída. E ele não era cristão, ele era hindu. E mesmo assim ele falava, não, eu aprendi isso
na minha religião, dentro dos meus conceitos, mas aprendi também com Cristo, né? E nessa mensagem aqui, dessa história, nós podemos finalizar dizendo que nós aprendemos com Cristo, com aquele que está na cruz. Aliás, ele só está na cruz, naquela cruz, em razão mesmo da intolerância humana, da intolerância de nós, que provavelmente estávamos lá, né, e ajudamos a crucificar. E nós temos que entender que nós não temos que crucificá-lo todos os dias, não temos que continuar crucificando. E ele, fruto dessa intolerância, veio a pena de morte para ele. Mas, como que ele reagiu? Com a paz. Como que ele reagiu diante da agressividade de Pedro, que era impulsivo, que era uma pessoa, um discípulo de uma envergadura moral enorme, mas que era impaciente, que era ansioso, que era como nós mesmos. Quando o soldado vai prender o Cristo, ele arranca a orelha do Cristo. E o Cristo pega a orelha, volta para o lugar e fala: embainha sua espada, que a nossa guerra é outra. Que o reino de Deus, ele está dentro de nós, então a transformação está em mim. O reino de Deus não está fora de mim. O reino de Deus, ele é individual. Então, eu não tenho que esperar um lugar fora de mim. Eu tenho que promover as minhas transformações. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que buscar a minha paz interior. E não é a natureza do outro, a natureza bélica do outro, que vai interferir na minha natureza.